Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria, sou professora de língua portuguesa e nesta aula nós vamos falar sobre o gênero textual, artigo de opinião. A aula que nós preparamos para hoje é direcionada ao 8º ano do ensino fundamental, mas nós lembramos que o artigo de opinião está presente no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano e também no ensino médio, dada a sua importância. Vamos conhecer então os objetivos de nossa aula, que são compreender a importância do gênero, conhecer as características do gênero, analisar um artigo de opinião e, por fim, produzir um artigo de opinião. Vamos entender o que é realmente um artigo de opinião. Nós sabemos que o artigo de opinião é um gênero textual do domínio jornalístico, que ele usa da argumentação para avaliar, responder as questões polêmicas, culturais, políticas e econômicas. O objetivo do artigo de opinião é convencer o leitor a aderir ao seu ponto de vista. E ainda, é um gênero textual utilizado para expressar um posicionamento sobre algum assunto do momento. O artigo de opinião é usado para expressar indignação e também apresentar sugestões a respeito de algum problema. Por causa da defesa de opinião, é chamado de argumentativo. Vamos conhecer então agora a estrutura do artigo de opinião? Bem, o artigo de opinião é composto de título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Um alerta aqui, muitas vezes o nosso aluno produz um artigo de opinião e não coloca o título. E o título faz parte da estrutura do artigo de opinião. É necessário que o seu artigo de opinião tenha título. Se você estiver fazendo alguma avaliação, prova de vestibular, concurso, se você esquecer o título, você com certeza perderá nota por conta deste item. Vamos falar um pouco mais agora sobre o título. Bem, o título do artigo de opinião pode ser uma única palavra, mas também pode ser uma frase que nomeie o texto. Esse nome precisa dar dicas sobre a mensagem que será passada e pode ser criativo, instigante, para atrair o leitor. Depois do nosso título, nós temos a introdução. O que é a introdução do artigo de opinião? Pode ser o primeiro ou os primeiros parágrafos do artigo. É na introdução que nós apresentamos o assunto a ser abordado e o problema a ser discutido. Também trazemos informações para situar o leitor sobre o assunto. Depois da introdução, nós temos então o desenvolvimento. É nesta parte que nós aprofundamos a discussão sobre o problema, comprovamos as informações que foram apresentadas na introdução. No desenvolvimento, nós podemos apresentar exemplos, nós podemos fazer comparações, mostrar pesquisas e dados e tudo mais que for relevante para comprovar o seu ponto de vista. E depois do desenvolvimento, nós temos, finalizando o nosso texto, a conclusão, que é o momento em que apresentamos o desfecho para as discussões anteriores. E também é hora de propor soluções e medidas paliativas para o problema. Bom, agora nós vamos analisar a estrutura de um artigo de opinião. Nós selecionamos alguns trechos desse artigo de opinião que está disponível neste link, que você pode acessar para ver o artigo completo. Vamos então à primeira parte da nossa análise. Nós temos aqui um trecho da introdução. Você tem o título, do artigo, Violência Doméstica contra Mulheres, a outra pandemia. E nós vamos ler então um dos parágrafos da introdução. Desde o início da pandemia da Covid-19, a violência doméstica contra mulheres e meninas cresceu no mundo todo, revelando a amplitude deste fenômeno. Segundo a ONU Mulheres, os casos aumentaram 30% em diferentes países do mundo, da França ao Chipre, de Singapura à Argentina. No Brasil, as chamadas para o 190 aumentaram 3,8% em 2020, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Disque Denúncia de Violência Doméstica, disponibilizado pelo Ministério dos Direitos Humanos, recebeu 105 mil chamadas de mulheres nesse período. Na introdução, nós percebemos que as autoras do texto já apresentam aí dados que vão ser fundamentados ao longo do texto, que já apresentam um posicionamento sobre
a violência doméstica contra as mulheres, né? E no título ainda as autoras brincam, né, a outra pandemia, porque os casos aumentaram durante o ano de 2020, quando o mundo todo passou, né, ainda vive na pandemia da Covid-19. Vamos continuar e ver um pedacinho do desenvolvimento. Além da recomendação de isolamento social imposta pela doença, as causas do aumento da violência do gênero são várias e demandam estudos mais aprofundados. Entretanto, já se sabe que contextos de crise sanitária, econômica e social exacerbam a divisão sexual do trabalho, reforçando o papel de cuidado não remunerado que as mulheres historicamente exercem. O desemprego das mulheres e de seus familiares, somado à queda de renda, à volta da fome e ao fechamento das escolas, são fatores que agravam a situação. Nesse trecho do desenvolvimento, as autoras fizeram questão de aí assinalar o seu ponto de vista, apresentando aí as hipóteses do que pode causar a violência contra as mulheres. Vamos continuar e ver um trechinho da conclusão. Deve-se cuidar para que o atendimento à mulher, especialmente nas delegacias de polícia, não seja tão ou mais violento do que o ato de violência sofrido, reforçando a vitimização ao invés de garantir direitos. Outro ponto importante a ser observado é a articulação em rede dos serviços governamentais e da justiça e o diálogo permanente com os movimentos de mulheres do território. É essencial ainda que a justiça avance na concessão de medidas protetivas atreladas à resolução de conflitos em processos de divórcio e guardas de filhos. Na conclusão aqui nós podemos perceber então que além de apresentar o problema ao longo do texto, as autoras apresentam aí uma proposta de intervenção, uma sugestão para a resolução ou para o tratamento deste problema. Bem, agora que nós já compreendemos a estrutura do artigo de opinião, agora que nós vimos alguns trechos do artigo de opinião, é hora de você realizar um jogo para testar os seus conhecimentos sobre o assunto que nós temos tratado. Para isso, você deve clicar aqui neste link. Agora que você já jogou, já viu que você aprendeu sobre o artigo de opinião, é a hora de você escrever o seu texto. Nós propomos que você escreva um artigo de opinião, posicionando-se sobre o tema violência contra a mulher. O seu texto deve conter de 250 a 300 palavras e você deve ficar atento ao uso adequado da língua portuguesa. E não esquecer de acrescentar um título bem interessante ao seu texto. Para que você produza o seu texto, nós trouxemos 3 textos motivadores. O primeiro é a charge que você observa aqui, em que aparece aí o março como Dia Internacional da Mulher, e nas escadas que a mulher sobe aí, que representam os meses do ano, aparecem aí as violências que as mulheres sofrem, né, ao longo do ano, ao longo de sua vida. No segundo texto, nós temos aqui alguns dados que mostram a violência contra a mulher. Você deve também clicar neste link para que você acesse o texto completo. E o nosso terceiro texto é um vídeo que você também vai acessar, assistir, para que seus conhecimentos sobre o assunto sejam completos e você possa escrever seu texto da melhor maneira. Lembrando que, para a produção do seu texto, é necessário sempre a escrita, a produção do texto, depois da escrita a revisão e, por último, a edição. A produção do seu texto começa no rascunho. Depois do rascunho, você vai revisar, verificar concordância verbal, nominal, ortografia, pontuação e depois disso, então, passar o seu texto a limpo, terminando a edição do seu texto. Depois que seu texto estiver pronto, você vai, então, inseri-lo no nosso aplicativo Redação Paraná. Vamos retomar, então, o que nós estudamos hoje? Nós falamos sobre o gênero textual, artigo de opinião. Nós vimos que esse gênero pertence à esfera jornalística, que esse texto aborda fatos polêmicos, né? E que por meio desse texto você vai apresentar um posicionamento sobre o assunto. Esse texto aparece em jornais, revistas, em portais e também em provas de vestibulares. E que a estrutura do artigo de opinião é composta de título, introdução, desenvolvimento e conclusão.
Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode acessar este material que nós estamos disponibilizando aqui. Para finalizar nossa aula, nós temos aqui as referências do assunto que nós tratamos e nós terminamos então aqui a nossa aula, deixando para você essa frase: ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Muito obrigada.